Você não precisa de quintal, jardim ou muito espaço para colher frutas frescas. Algumas espécies frutíferas se adaptam tão bem ao cultivo em vasos que conseguem produzir em varandas, sacadas e até dentro de casa, desde que tenham luz suficiente. Essa possibilidade abriu caminho para o que muita gente hoje chama de pomar urbano, um jeito prático, sustentável e bonito de trazer mais vida para os ambientes e ainda aproveitar frutas colhidas direto do pé. Além de ocupar pouco espaço, essas plantas têm outro ponto a favor. Elas decoram. Uma frutífera bem cuidada, com flores, folhas saudáveis e frutos em formação, transforma qualquer canto da casa. E o melhor é que não exige experiência. Com o vaso certo, um bom substrato e sol, qualquer pessoa pode começar. Neste vídeo você vai conhecer 7 frutíferas ideais para cultivar em vaso, aprender como plantar, regar, podar e manter cada uma saudável, além de saber o que esperar de cada espécie. É conteúdo prático, direto e útil para quem quer colher mais, mesmo com pouco espaço. 1. Pitanga. Rústica, perfumada e fácil de cuidar. A pitangueira é uma das frutíferas mais interessantes para quem quer começar a cultivar em vaso. De origem brasileira, essa planta é resistente, bonita e tem um aroma que remete a quintal de infância. Suas folhas, quando amassadas, liberam um perfume intenso e seus frutos, que variam entre o vermelho vibrante e o roxo escuro, são ricos em vitamina C e possuem um sabor único, levemente ácido. Apesar de ser uma árvore, a pitangueira tem um porte facilmente controlável, com podas leves e regulares. Quando cultivada em vaso, ela se adapta muito bem desde que receba sol direto por ao menos 4 horas por dia. O vaso ideal deve ter pelo menos 40 centímetros de profundidade e boa drenagem. Um solo bem aerado, com mistura de terra vegetal, areia e matéria orgânica, favorece o crescimento das raízes e a frutificação. A pitangueira também é uma planta de crescimento rápido. Em condições adequadas, pode começar a frutificar em pouco tempo, o que anima quem está iniciando no cultivo de frutíferas. E mesmo quando não está com frutos, ela continua decorativa. Suas folhas brilhantes, o formato elegante e o aroma das folhas tornam qualquer canto mais agradável. É uma planta que combina com quem tem rotina corrida e quer uma espécie prática, que sinaliza facilmente quando precisa de água. Suas folhas caem levemente, como um aviso. Além disso, atrai pássaros e polinizadores, o que contribui para um ambiente mais vivo. 2. Acerola. Vitaminada e saborosa para espaços reduzidos. Se você quer colher frutas em casa e ainda turbinar a sua saúde, a acerola é uma das melhores escolhas. Essa pequena frutífera tropical tem frutos extremamente ricos em vitamina C, em alguns casos, até 30 vezes mais que a laranja, o que a torna uma aliada natural para a imunidade. Apesar de ser uma árvore de crescimento relativamente rápido, a aceroleira se adapta muito bem a vasos, especialmente se for uma variedade de porte menor ou se receber podas regulares para manter seu tamanho controlado. Um vaso de 40 a 60 centímetros de profundidade é suficiente para manter a planta saudável e produtiva. O solo deve ser fértil, bem drenado e levemente ácido. Uma mistura com terra vegetal, humus e areia grossa funciona muito bem. A acerola precisa de luz direta, preferencialmente mais de 6 horas por dia, para se desenvolver com vigor e produzir frutos com frequência. A rega deve ser regular, evitando tanto o ressecamento quanto o excesso de água. Com os cuidados certos, a aceroleira começa a frutificar já nos primeiros anos. E os frutos podem ser usados in natura, em sucos, geleias ou congelados para uso posterior. Além disso, suas folhas verdes densas e suas flores rosadas adicionam um charme extra ao ambiente. Ela é ideal para quem mora em apartamentos com boa exposição solar e quer uma planta que una beleza, praticidade e produção.
A acerola é aquele tipo de planta que recompensa o cuidado com abundância, e quem colhe uma vez dificilmente quer viver sem. 3. Goiaba, versátil, frutífera e decorativa. A goiabeira é uma frutífera clássica do Brasil, e apesar de ter fama de árvore de quintal, ela se adapta muito bem a vasos, desde que receba podas de formação e o vaso adequado. É uma planta que encanta pelo aroma, pelo sabor doce dos frutos e pela rusticidade. Além disso, sua presença é marcante, folhas verdes densas, tronco de casca fina e frutos que variam entre o amarelo e o rosa. Para cultivar goiaba em vaso, opte por um recipiente com pelo menos 60 centímetros de profundidade e boa largura. O solo precisa ser fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica. Sol é fundamental. A planta precisa de pelo menos 6 a 8 horas de luz solar direta por dia para crescer com vigor e produzir frutos saborosos. A goiabeira pode começar a frutificar em 2 a 3 anos após o plantio, e seus frutos são excelentes para consumo fresco, sucos ou doces caseiros. É possível controlar o tamanho da planta com podas após a frutificação, mantendo-a compacta e estimulando novos brotos. Quem escolhe cultivar goiaba em vaso geralmente se surpreende com a produtividade. E há outro benefício. As folhas e flores da goiabeira ajudam a compor ambientes acolhedores e tropicais, mesmo em meio ao concreto da cidade. 4. Limão, variedades anãs, cítrico para vasos e sacadas. Ter um pé de limão em casa é como ter um tempero fresco sempre à mão. As variedades anãs ou as plantas conduzidas com podas controladas se adaptam perfeitamente a vasos e podem frutificar o ano todo, especialmente em regiões de clima quente. O vaso ideal deve ter cerca de 60 a 80 centímetros de profundidade com boa drenagem. Cítricos são exigentes quanto ao solo. Prefira uma mistura rica em matéria orgânica, com boa aeração e drenagem eficiente. A planta precisa de muito sol, de 8 a 10 horas diárias, e regas frequentes, especialmente nos meses mais quentes. Além de serem úteis na cozinha, os limões trazem um toque decorativo. As folhas verdes escuras, as flores perfumadas e os frutos em diferentes estágios tornam a planta visualmente rica. Outro ponto interessante é que, mesmo cultivado em vaso, o limoeiro costuma frutificar bem se receber adubação regular, especialmente com nutrientes específicos para cítricos. Se você busca uma planta aromática com valor funcional, decorativa e que oferece retorno prático, o limoeiro é uma das escolhas mais certeiras, e ver o primeiro fruto amadurecer no vaso costuma ser um momento especial para quem cultiva. 5. Romã, frutífera, ornamental e simbólica. A romanceira é uma frutífera de origem mediterrânea, muito associada à prosperidade e à fertilidade. Mas ela também é uma excelente opção para cultivo em vaso, principalmente por seu porte compacto, flores decorativas e frutos cheios de simbolismo e sabor. Ela se adapta bem a vasos grandes, com pelo menos 50 centímetros de profundidade. O solo deve ser fértil, levemente ácido e com boa drenagem. Apesar de tolerar períodos mais secos, a romanceira responde melhor quando recebe regas regulares e boa exposição solar, pelo menos 6 horas por dia. As flores são um espetáculo à parte. Tons entre o laranja e o vermelho intenso que atraem polinizadores e embelezam qualquer espaço. Os frutos, quando maduros, têm casca grossa e sementes doces e refrescantes. Além do consumo direto, a romã pode ser usada em sucos doces e até na decoração. É uma planta que une beleza, praticidade e produção e funciona muito bem em varandas amplas, terraços ou jardins pequenos. Para quem valoriza plantas com significado e estética marcante, a romanceira é uma escolha que vai além da fruta. 6. Amora, compacta, saborosa e adaptável. A amoreira é uma daquelas plantas que trazem memórias afetivas. Muitas pessoas lembram da infância ao falar de amoras, dedos manchados,
boca roxa e sabor adocicado. A boa notícia é que é possível cultivar amoras em vasos com ótimos resultados. A amoreira se adapta bem a recipientes com 50 cm ou mais de profundidade, desde que o solo seja fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica. Sol pleno é essencial, assim como regas regulares. Por ser uma planta que cresce rápido, ela precisa de podas frequentes para manter o porte sob controle e estimular uma produção mais intensa. Com os cuidados certos, ela começa a frutificar em pouco tempo. Os frutos, além de deliciosos, são ricos em antioxidantes e podem ser consumidos in natura, em geleias, sucos ou sobremesas. Outra vantagem da amoreira é sua rusticidade. Ela tolera bem variações climáticas e é resistente a pragas. Além disso, durante a frutificação, a planta se torna extremamente ornamental, com cachos escuros que contrastam com as folhas verdes claras. É ideal para quem busca uma frutífera prática, produtiva e afetiva. 7. Morango. Pequena, delicada e ideal para espaços mínimos. Se você mora em apartamento ou tem pouquíssimo espaço, o morango pode ser a sua primeira frutífera. Ele é pequeno, fácil de cuidar e extremamente recompensador. Mesmo em jardineiras ou vasos pequenos, é possível colher frutos doces e suculentos. Para ter sucesso com morangos em vasos, escolha um recipiente com 20 a 30 centímetros de profundidade, com furos de drenagem. O substrato deve ser leve, rico em matéria orgânica e bem drenado. Luz solar direta por pelo menos 6 horas por dia é essencial. A rega deve ser constante, mantendo o solo sempre úmido, mas nunca encharcado. A planta é de ciclo curto e começa a frutificar em poucos meses após o plantio. Além disso, o visual do morangueiro é encantador. Folhas verdes brilhantes, pequenas flores brancas e os frutos vermelhos em destaque. Por ser de fácil cultivo e exigir pouco espaço, o morango é ideal para iniciantes e para quem quer ver resultados rápidos. Cultivá-lo é quase terapêutico, e comer o primeiro morango colhido direto do vaso é uma recompensa inesquecível. As frutíferas que você viu aqui, pitanga, acerola, goiaba, limão, romã, amora e morango, mostram que é possível sim montar um pomar produtivo mesmo sem quintal. Com vasos bem escolhidos, um substrato equilibrado e um pouco de dedicação, você consegue transformar a varanda ou a sacada em um espaço vivo, cheio de aroma, verde e sabor. Mais do que um hobby, cultivar frutíferas em casa é uma forma de desacelerar, acompanhar os ciclos da natureza e se reconectar com o tempo das plantas. Cada flor que surge, cada fruto que amadurece, traz uma sensação única de recompensa. E talvez o mais interessante seja perceber que não é preciso muito para começar. Basta escolher uma planta, aprender o básico e dar o primeiro passo. Com o tempo, o cultivo se ajusta à sua rotina e o seu espaço vai ganhando mais vida, cor e sabor. Gostou dessas dicas? Comente abaixo qual dessas frutíferas você já cultiva ou quer experimentar. E se ficou com alguma dúvida, é só perguntar. Posso te ajudar a adaptar o cultivo ao seu espaço. Até o próximo vídeo.